Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabul, de Osne Seyerstadt, Crime e Castigo. De todos os lados, as pedras voavam contra o poste, a maioria acertando o alvo. A mulher não gritou, mas logo se levantou entre a multidão um homem forte. Tinha encontrado uma pedra especialmente grande e angulosa e jogou-a com toda a sua força, após ter mirado cuidadosamente o seu corpo. Acertou-a na barriga com tanta força que o primeiro sangue desta tarde se mostrou através da burca. Foi o que fez a multidão exultar. Uma outra pedra do mesmo tamanho acertou o ombro da mulher, provocou sangue e aplausos. James A. Michener, Caravanas. Sharifa, a esposa deposta, está em Peshawar, inquieta. Ela sabe que Sultan vai chegar qualquer dia desses, mas ele nunca se preocupa em avisar a hora exata da chegada antes de sair de Cabul, e Sharifa fica dias à espera dele a qualquer momento. Todas as refeições são preparadas para a chegada do marido. Um frango especialmente gordo, espinafre que ele tanto gosta, um molho caseiro de pimenta verde, roupas limpas e passadas na cama. A correspondência é bem arrumada numa caixa. As horas passam, o frango é novamente guardado, o espinafre pode ser requentado e o molho de pimenta volta para o armário. Sharifa varre o chão, lava as cortinas, limpa a eterna poeira. Senta-se, suspira, chora um pouco. Não é dele que ela sente falta, mas da vida que... Não é dele que ela sente falta, mas da vida que tinha antes como a esposa de um livreiro empreendedor, respeitado e atencioso, como mãe dos seus filhos, de ser a escolhida. Às vezes o odeia por ter estragado sua vida, por ter lhe tirado seus filhos, por ter envergonhado perante todos. Faz 18 anos que Sultan e Sharifa se casaram, e 2 anos desde que ele se casou com uma segunda esposa. Sharifa vive como uma mulher divorciada, mas sem a mesma liberdade. É Sultan quem ainda toma as decisões por ela. Foi ele quem determinou que ela fosse morar no Paquistão para cuidar da casa onde guarda os seus livros mais preciosos. Ali, ele tem computador, telefone, dali pode enviar pacotes de livros para os seus clientes, ali pode receber e-mails, tudo que é impossível fazer em Cabul, onde nem correio, telefone ou serviços de internet funcionam. Ela está morando ali porque é prático para Sultan. O divórcio nunca foi alternativa para Sharifa. Quando uma mulher pede o divórcio, ela praticamente perde todos os seus direitos. Os filhos seguem o marido e ele pode até impedi-la de vê-los. A mulher se torna uma vergonha para a família, é muitas vezes expulsa e todos os seus bens cabem ao marido. Sharifa teria de mudar para a casa de um dos seus irmãos. Durante a Guerra Civil, no início dos anos 90 e durante alguns anos do regime talibã, toda a família Khan morava em Peshawar, no bairro de Hayatabad, onde 9 entre 10 moradores eram afegãos. Mas aos poucos todos voltaram para Cabul, os irmãos, as irmãs, Sultan, Sônia, os filhos. Primeiro Mansur, de 16, depois Aimal, de 12 e por último Eqbal, de 14. Apenas Sharifa e a filha caçula Shabnam ficaram. Elas esperam que Sultan as leve de volta a Cabul, de volta à família e aos amigos. Sultan sempre promete, mas sempre acontece algo para atrapalhar. A casa que está caindo aos pedaços em Peshawar e que era para servir apenas de um abrigo temporário contra balas e granadas do Afeganistão, virou sua prisão. Ela não pode se mudar dali sem o consentimento do marido. No primeiro ano após o segundo casamento de Sultan, Sharifa morou com ele e sua nova esposa. Sharifa achava Sônia boba e preguiçosa. Na verdade, talvez não fosse tão preguiçosa, mas Sultan nunca a deixava levantar um dedo. Sharifa fazia a comida, lhe servia, limpava, fazia as camas. E no começo, Sultan deixava a porta do quarto trancada durante dias, enclausurado com Sônia, para de vez em quando pedir apenas um chá ou uma água. Do quarto, Sharifa podia ouvir sussurros e risos, entre ruídos que lhe cortavam o coração. Ela engoliu seus ciúmes e se comportou como uma esposa exemplar. Parentes e amigas lhe diziam que ela merecia um prêmio de esposa ideal. Nunca a ouviram reclamar de ter sido posta de lado. Não brigava com Sônia, nem falava mal dela. Quando os dias mais quentes da lua de mel terminaram e Sultan deixou o quarto para cuidar dos negócios, as duas mulheres começaram a conviver. Sônia se maquiava e provava vestidos novos, enquanto Sharifa se esforçava para se mostrar a mais amável das criaturas.
Ela tomou para si as tarefas mais pesadas e aos poucos ensinou Sônia como devia preparar os pratos favoritos de Sultan. Como ele gosta das suas roupas, a temperatura da água para se banhar e outras coisas que uma esposa deve saber sobre o marido. Mas que vergonha! Mesmo não sendo raro um homem ter 2 ou até 3 esposas, era humilhante demais, pois a esposa posta de lado era taxada de culpada. Era isso o que mais doía em Sharifa, já que o marido explicitamente mostrava sua preferência pela mais nova. Sharifa tinha que dar explicações sobre o motivo de o marido haver tomado uma nova esposa. Tinha que inventar algo para mostrar que não era ela, Sharifa, a culpada, mais que as condições exteriores a tinham posto de lado. Ela contava a todos que quisessem ouvir que estava com um pólipo no útero e tinha sido operada, e que o médico a havia avisado de que, caso quisesse sobreviver, não podia deixar o marido dormir com ela. Ela contava que ela mesma tinha aconselhado Sultan a encontrar uma nova esposa e que ela mesma havia escolhido Sônia para ele. Sendo homem, ele próprio não poderia fazê-lo, ela disse. Para Sharifa, inventar uma doença era de longe menos vergonhoso do que supor que ela, mãe dos filhos dele, não fosse mais satisfatória. Fora praticamente por ordem médica que ela se casara de novo. Ele se casara de novo. Quando ela realmente queria impressionar, dizia com brilho nos olhos que amava Sônia como se fosse sua própria irmã e Latifa, a filha dela, como se fosse sua filha. Ao contrário de Sultan, muitos homens com várias esposas dividem-se por igual entre elas, uma noite com uma e outra noite com outra, durante décadas. As esposas têm filhos que crescem como irmãos. As mães cuidam com olhos de falcão para que seus filhos recebam exatamente a mesma atenção que o das outras. Ou que elas próprias ganhem o mesmo tanto de roupas e presentes que as outras esposas. Muitas dessas esposas se odeiam tão intensamente que nem se falam. Outras aceitam o direito do homem de ter várias esposas e podem até chegar a ser boas amigas, pois afinal a rival é quase sempre dada em casamento pelos pais contra sua vontade. Poucas mulheres jovens sonham em se tornar a segunda esposa de um homem mais velho. Enquanto a primeira mulher desfrutou da juventude dele, a segunda terá a sua velhice. Em alguns casos, nem a primeira nem a segunda querem realmente o homem, mas aceitam, felizes, não ter que dormir com ele todas as noites. Os belos olhos castanhos de Sharifa fixam o vazio, os mesmos olhos a que Sultan uma vez se referiu como os mais belos de Cabul. Agora já perderam brilho, emoldurados por pálpebras pesadas e rugas suaves. A pele alva ganhou manchas de pigmento que ela discretamente cobre com maquiagem. Ela sempre compensou suas pernas curtas com pele clara e translúcida. Altura e pele clara são os mais importantes símbolos de status na cultura afegã. Manter a juventude sempre foi a luta para Sharifa, e prefere esconder que tem alguns anos a mais do que o marido. Ela encobre os cabelos brancos com tinta caseira, mas não consegue se livrar da expressão triste em seu rosto. Ela anda pela casa com pesar. Depois de seu marido ter levado seus 3 filhos para Cabul, não tem muito o que fazer. Os tapetes já foram escovados, a comida está pronta. Ela liga a televisão e assiste a um filme americano de violência. Um filme de conto de fadas, onde os heróis fortes e bonitos lutam contra dragões, monstros e esqueletos, no fim triunfando sobre as más criaturas. Sharifa assiste com atenção, mesmo com diálogos em inglês, um idioma que ela não domina. Quando o filme termina, faz uma ligação para a cunhada. Depois levanta-se e vai para a janela, de onde está no segundo andar. Ela pode ver tudo o que acontece nos quintais abaixo. Há muros de tijolos da altura de uma pessoa cercando todos os quintais, e todos estão cheios de roupas penduradas para secar. Mas em Hayatabad não é preciso ver para saber. Da sala de olhos fechados, sabe-se que o vizinho está ouvindo música popular paquistanesa no último volume, que algumas crianças estão gritando e outras brincando, que a sua mãe está ralhando com os filhos, que a mulher está batendo um tapete, de que a outra está lavando as louças ao sol, que a vizinha está queimando a comida e que a outra está cortando o alho. O que os ruídos e cheiros não contam, as fofocas acrescentam, alastrando-se como fogo em capim seco num bairro onde vigiam a moral dos outros. Sharifa compartilha a velha casa de alvenaria prestes a cair e um minúsculo quintal de cimento com outras 3 famílias. Já que Sultan parece que não vai chegar, ela desce para ver as suas vizinhas de baixo. Lá estão todas as mulheres da casa e algumas eleitas dos quintais ao redor. Todas as quintas-feiras elas se juntam para o Nazar, uma celebração religiosa, para fofocar e orar.
Elas apertam os xales em volta da cabeça, colocam os tapetes de oração na direção de Meca e se agacham, oram e se levantam, oram, se agacham de novo, sempre 4 vezes. Realizam mudas súplicas a Deus, só os lábios se mexem. Assim que os tapetes são desocupados, outras tomam o lugar. Em nome de Alá, o clemente misericordioso, louvado seja Alá, Senhor do Universo, o clemente, o misericordioso, Senhor do juízo final. Só a vós adoramos e só a vós imploramos ajuda. Guiai-nos à senda da retidão, à senda dos que agraciastes, não a dos abominados e nem a dos extraviados do vosso caminho. Mal terminada, a oração sussurrada é sucedida por uma tagarelice de vozes altas. As mulheres sentam-se em almofadas ao longo das paredes, xícaras e tigelas estão postas na toalha encerada e é servido um chá de cardamomo acompanhado com pudim seco de farelos de biscoito e açúcar. Todas cobrem o rosto com as mãos e rezam, mais uma vez em coro, em volta da comida. La Elana Lahu, Muhammad Rasulullah. Não há senão um Deus, e Maomé é seu profeta. É o que diz. Ao terminar a oração, elas passam as mãos sobre o rosto, do nariz para a testa, para todos os lados, descendo pelas bochechas para o queixo, terminando em frente aos lábios, como se estivessem comendo a própria oração. De mãe para filha, aprenderam que os pedidos ao Nazar serão realizados, se forem merecidos. Essas orações vão diretamente para Alá, e que decide se vai atendê-las ou não. Sharifa reza para que o sultã leve a ela e a Shabnam para Cabul, para que tenha todos os filhos à sua volta. Quando todos lá já pediram a Alá que realize seus sonhos, o ritual da quinta-feira finalmente pode começar. Comer doces, beber chá de cardamomo e saber das últimas novidades. Sharifa conta que está esperando por sultã a qualquer hora, mas ninguém presta atenção. Faz tempo que o drama triangular dela era o assunto mais comentado da Rua 103 de Hayatabad. Agora, o centro das atenções é Salika, de 16 anos. Ela está trancada no quarto depois de um crime imperdoável, cometido 2 dias antes. Ela foi espancada e está com hematomas no rosto e listras vermelhas e inchadas nas costas. As mulheres que ainda não conhecem todos os pormenores da história ouvem de olho arregalados as que já sabem. O crime que Salika começou 6 meses antes. Uma tarde, a filha de Sharifa, Shabnam, se aproximou de Salika cheia de mistério e trazendo um bilhete. Prometi não dizer de quem é, mas é de um rapaz. Ela disse, dando pulinhos de agitação, excitada com a missão tão importante. Ele não tem coragem de aparecer, mas eu sei quem é. Shabnam sempre chegava com os novos bilhetes do rapaz. Bilhetes cheios de corações atravessados por flechas. Bilhetes com eu te amo, escrito com mão canhesta de menino. Bilhetes dizendo como ela era bela. Salika começou a ver o admirador secreto em todos os rapazes que encontrava. Ela se vestia com cuidado, o cabelo sempre brilhante, e amaldiçoava o tio por ter que andar de véu comprido. Um dia, o bilhete dizia que ele estaria perto da sua casa, ao lado do poste, às 4 horas, e que estaria usando um suéter vermelho. Salika estava trêmula de excitação ao sair de casa. Ela havia se arrumado com esmero. Vestira um conjunto de veludo azul e suas joias preferidas, braceletes dourados e colares grandes. Uma amiga servia de companhia para ela, que ela mal tinha coragem de passar pelo rapaz alto e magro de suéter vermelho. Ele estava com o rosto para o outro lado e não se virou. Depois foi ela quem tomou a iniciativa de escrever bilhetes. Amanhã você tem que se virar. Ela escreveu e deu o bilhete para Shabnam, mensageira zelosa e dedicada. Mas nem no dia seguinte ele se virou. Então, no terceiro dia, ele se virou rapidinho. Salika sentiu o coração na boca e passou por ele feito um robô. A excitação virou paixão obsessiva. Não que ele fosse tão bonito, mas era ele o autor dos bilhetes. Durante meses, eles continuaram trocando bilhetes e olhares furtivos. Novos crimes se somaram ao primeiro, o de ter recebido bilhetes de um rapaz, e Deus nos livre de ter respondido. Pior crime ainda era ela ter se apaixonado por alguém não escolhido pelos pais. Ela sabia que eles não iam gostar dele. Ele não tinha formação, dinheiro e não vinha de boa família. Em Hayatabad prevalece a vontade dos pais. A irmã de Salika só se casou após 5 anos de briga com o pai.
Ela havia se apaixonado por outro rapaz e não por aquele escolhido pela família, e se negou a desistir dele. A briga terminou quando os namorados engoliram um vidro de soporíferos cada. Foram levados às pressas para o hospital e só assim os pais cederam. Um belo dia, a sorte uniu Salika e Nadim. A mãe ia passar o dia com parentes em Islamabad e o tio estaria fora o dia todo. Só ficou a mulher dele em casa. Salika disse que ia visitar uma amiga. Seus pais deixaram? A mulher do tio perguntou. O tio era chefe da família porque o pai de Salika morava na Bélgica como refugiado. Ele estava aguardando visto de permanência para poder trabalhar e enviar dinheiro para casa. Ou melhor, levar a família toda para lá. Mamãe disse que eu podia sair assim que terminasse de arrumar a casa. Salika mentiu. Não foi para a casa da amiga, foi se encontrar com Nadim, olho no olho. Não podemos conversar aqui, disse ela rapidamente ao passar com ele como que por acaso na esquina. Ele para um táxi e a empurra para dentro. Salika nunca esteve num táxi com um rapaz desconhecido antes e fica com o coração na mão. Eles param em frente a um parque e um desses parques de Peshawar, onde é permitido homens e mulheres passearem juntos. Durante apenas meia hora, ficam conversando num banco do parque. Nadim está fazendo grandes planos para o futuro. Vai comprar uma loja ou talvez se tornar um vendedor de tapetes. Salika fica o tempo todo morrendo de medo de que alguém os veja. Em menos de uma hora, ela já está em casa de novo. Mas já tem encrenca. Shabnam viu os dois entrarem no táxi e contou para Sharifa, que contou à mulher do tio. Ao chegar, a tia lhe bate na boca, tranca no quarto e liga para a mãe da menina em Islamabad. Quando o tio chega em casa, a família toda entra no quarto forçando-a a contar o que fez. O tio treme de raiva quando fica sabendo do táxi, do parque e do banco do parque. Como um fio elétrico rebentado bate nas suas costas sem parar enquanto a tia a segura. Ela bate no rosto dela até sair sangue do nariz e da boca. O que fizeram? O que vocês fizeram? Sua vagabunda, o tio grita. É uma vergonha para a família, uma mancha negra, um galho ruim. A voz do tio ressoou pela casa toda, entrando pelas janelas abertas dos vizinhos. Não demorou para que todos soubessem sobre o delito de Salika. O delito que deixa Salika trancada, rezando a Alá, para que Nadim a peça em casamento, para que os pais a deixem se casar, para que Nadim consiga trabalho numa loja de tapetes, para que os dois todos possam morar juntos. Se ela pode se sentar num táxi com um rapaz, ela deve ser capaz de fazer outras coisas também, disse Nasrin, uma amiga da tia, olhando a mãe de Salika toda inflada. Nasrin come o pudim com gosto, esperando a reação da sua asserção. Ela apenas foi ao parque. Ele não precisava deixá-la moída de pancadas por causa disso, disse Shirin, que é médica. Se não o tivéssemos contido, teríamos que levá-la para o hospital, replicou Sharifa. Ela ficou a noite toda no quintal rezando. Em uma dessas noites de insônia, Sharifa viu a menina infeliz rezando lá fora. Ela ficou lá rezando até as primeiras chamadas da oração da manhã. As mulheres suspiram, uma sussurra em oração. Todas concordam que Salika cometeu um erro ao se encontrar com Nadim no parque, mas divergem que se foi apenas uma desobediência ou um delito sério. Que vergonha, lamenta a mãe de Salika. O que eu fiz para merecer uma filha assim? As mulheres discutem o que tem que ser feito. Se ele a pede em casamento, pode-se esquecer a vergonha, mas a mãe de Salika não quer Nadim como genro. Ele vem de uma família pobre, nunca estudou e vive pelas ruas. O único emprego que teve foi numa fábrica de tapetes que já perdeu. Se Salika se casasse com ele, ela teria que morar com uma família dele. Os dois nunca teriam dinheiro suficiente para morar sozinhos. A mãe dele não é uma boa dona de casa, uma das mulheres alega. A casa deles está sempre suja e desarrumada. Ela é preguiçosa e vive na rua. Uma das mulheres mais velhas também se lembra da avó de Nadim. Quando moravam em Cabul, recebiam qualquer um, ela conta com ar misterioso. Havia até homens vindo do apartamento dela quando ela estava sozinha, e não eram parentes. Com todo o respeito por você, disse uma das mulheres para a mãe de Salika. Confesso que sempre considerei Salika uma sonsa, sempre maquiada, sempre enfeitada. Você devia ter percebido que ela estava com pensamentos impuros.
Por um tempo, elas ficaram em silêncio, como se concordassem sem ter que dar mostras por piedade à mãe de Salika. Uma mulher limpa a boca, está na hora de pensar no jantar, começam a se levantar uma após a outra. Sharifa sobe as escadas para os seus 3 quartos, passa pelo quarto onde Salika está trancada. Ela vai ter que ficar lá até a família resolver que tipo de castigo ela merece. Sharifa suspira. Está pensando no castigo que uma cunhada, Jamila, recebeu. Jamila veio de uma excelente família, era rica, perfeita e uma linda como uma flor. O irmão de Sharifa havia ganhado muito dinheiro no Canadá e tinha condições de pagar pela bela jovem de 18 anos. O casamento foi sem igual, 500 convidados, pratos suntuosos, uma noiva linda e radiante. Jamila não conheceu o irmão de Sharifa antes do dia do casamento. Tudo fora arranjado pela família. O noivo, um homem alto e magro de 40 e poucos anos, veio unicamente para casar-se segundo os costumes afegãos. Ele e Jamila tiveram 14 dias de lua de mel antes de ele voltar para cuidar do visto, para que ela pudesse acompanhá-lo. Enquanto isso, Jamila morava com os 2 irmãos de Sharifa e suas esposas. Mas o processo de visto levou mais tempo que o previsto. Depois de 3 meses, eles a pegaram. Foi a polícia que avisou. Eles tinham visto um homem entrando pela janela dela. O homem nunca foi pego, mas os irmãos de Jamila encontraram seu telefone celular no quarto de Jamila como prova do relacionamento. A família de Sharifa dissolveu o casamento imediatamente e mandou Jamila de volta para a casa da família. Lá, ela foi trancada num quarto enquanto a família se reuniu por 2 dias discutindo o que fazer. 3 dias depois, o irmão de Sharifa chegou contando que a cunhada tinha morrido por causa de um curto-circuito no ventilador. O enterro foi no dia seguinte, muitas flores, muitas pessoas sérias. A mãe e as irmãs estavam inconsoláveis, todos de luto pela vida curta da Jamila. Todos diziam, como a festa de casamento, o enterro foi maravilhoso. A honra da família estava preservada. Sharifa tinha um vídeo da festa de casamento, mas o irmão de Jamila veio e levou emprestado. Nunca foi devolvido. Nada devia servir de testemunho de que algum dia houvera um casamento. Mas Sharifa guarda as poucas fotos que tem. Os noivos parecem tensos e sérios na hora de cortar o bolo. Jamila não demonstra nenhum sentimento. Linda e inocente no vestido e véu branco, contrastando com o cabelo preto e boca vermelha. Sharifa solta um suspiro. Jamila cometeu um grande crime, mais por burrice do que por má fé. Ela não merecia morrer, mas Allah decide. Ela murmura e sussurra uma oração. Mas há algo que ela não consegue entender. Os 2 dias com a família reunida, quando a mãe de Jamila, sua própria mãe, concordou em matá-la. Foi ela, a mãe, que por fim mandou os 3 irmãos ao quarto para matar a filha. Os irmãos entraram juntos no quarto da irmã. Juntos colocaram o travesseiro sobre seu rosto. Juntos seguraram e pressionaram com maior força ainda, até apagar sua vida, antes de voltarem para junto da mãe. Esse é o fim desse capítulo. E por fim, não sabemos quem era a moça do texto do início, né, que foi apedrejada nas ruas, mas certamente por um motivo semelhante. Paro aqui então, esse é o capítulo que termina na página 50 e... Deixa-me ver. 54. Tchau, tchau.